todo mundo que está nos assistindo nessa quinta-feira. Boa tarde também para você que mora nesse país em que a velha imprensa, né, associada a Faria Lima, levou uma ducha de água fria nesta quinta-feira com a pesquisa que mostra que, apesar da queda na popularidade do governo, Lula segue a ser favorito e ganharia de todos os adversários da direita e da extrema-direita se a eleição fosse hoje. Daqui a pouco vamos trazer aqui para você os cenários, né, contra vários adversários e a análise, o significado desta pesquisa da Quest. Agora vamos a outro assunto, a repercussão do tarifaço de Donald Trump. Bem, você acompanhou ontem aqui ao vivo no ICL Urgente o presidente Trump, né, durante aquele pronunciamento nos jardins da Casa Branca, com essa tabela, um negócio assim midiático, para parecer meio simples e ao mesmo tempo tudo super bem planejado, com as tarifas contra países do mundo inteiro. Você acompanhou ao vivo. O Brasil ficou com a tarifa de 10%, até que foi dos menos atingidos. Mas nós vamos trazer agora a repercussão no Brasil e no mundo do anúncio feito ontem por Donald Trump, que inaugura uma nova etapa no mundo, gente. Não é assim algo banal na economia. Inaugurou uma nova etapa de protecionismo no mundo. Acabou aquela fase do neoliberalismo e com essa tabelinha aqui, o Trump começou a fase do protecionismo. Vamos começar com a repercussão nos Estados Unidos mesmo. O dólar sentiu, hein? Sabe, sentiu, Galvão? O índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana em relação às principais moedas do mundo, está em forte queda desde ontem. Agora à tarde, o índice caía quase 2%, atingindo a menor cotação desde setembro do ano passado. No Brasil, o dólar caiu 1,7% e agora há pouquinho estava cotado a R$ 5,60. Queda também nas principais bolsas de valores da Europa, mas principalmente do Japão e nos Estados Unidos. Então, quedas fortes. Então, vários índices lá nos Estados Unidos, né, refletindo esse anúncio aqui do Donald Trump. Dow Jones caiu ontem 3,49%. S&P caiu 3,85%. Nasdaq caiu 4,76%. Cada índice reflete um tipo de empresa, é um recorte diferente, né? Hoje, um novo tombo nas bolsas de valores dos Estados Unidos. Nasdaq está caindo quase 6% agora, gente. Agora. S&P, 4,8% de queda. E a Dow Jones, quase 4% de queda. Então é um tombo seguido de outro tombo. Lembrando que o mercado nos Estados Unidos não fechou ainda, né? Vai fechar daqui a pouquinho, a gente vai seguir acompanhando. Esses tombos lá na Bolsa são consequência da expectativa de que as tarifas anunciadas pelo Trump provoquem uma recessão econômica nos Estados Unidos. Além disso, as tarifas maiores podem encarecer os produtos que chegam para o consumidor norte-americano. Então você pode ter recessão e inflação ao mesmo tempo. Esse é o cenário e por isso que a Bolsa despenca. Ou seja, o Trump vai enfrentar turbulência pesada ao longo dos próximos meses. Esse é o cenário que a gente vê depois do anúncio de Donald Trump. E o Brasil, hein? O Brasil está entre os menos atingidos pelo mega anúncio de Donald Trump. Não é isso? Laura Couto, traga para a gente então as informações relativas ao Brasil, já que eu fiz um resumo aqui do tombo, do susto vivido pelo mercado nos Estados Unidos depois dos anúncios. Mas e aqui no Brasil, Laura? Rodrigo, o Ibovespa, que é o principal índice de ação da Bolsa Brasileira, está indo na contramão do mercado internacional, como você falou, e opera estável. A avaliação dos analistas é que as taxas anunciadas do Brasil, pelo Donald Trump, de 10%, foram menores do tarifaço. A China, por exemplo, recebeu uma taxa de 34%, a Europa de 20%. Além disso, esses analistas avaliam que as tarifas podem abrir portas para os exportadores brasileiros, que podem ganhar espaço aí com novos parceiros comerciais. O próprio ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, por exemplo, ele disse que as tarifas adicionais aplicadas pelos Estados Unidos podem ser uma oportunidade para o agronegócio do Brasil, que é muito competitivo, Rodrigo. Muito bem, então, fazendo balanço, a Bolsa no Brasil, estável.
É como se não tivesse atingido o Brasil. Quem é que escapou desse tombo nas bolsas internacionalmente? O Brasil, a China, os BRICS de uma maneira geral. Então o anúncio feito pelo Donald Trump, né, é turbulência no mundo inteiro, mas especialmente no chamado mundo ocidental e no Japão, que é muito dependente da economia ocidental. Bom, quem também se pronunciou sobre o tarifaço foi o presidente Lula. O presidente Lula disse que o governo brasileiro vai responder a qualquer iniciativa de impor protecionismo, que, segundo Lula, não cabe mais no mundo atual. Ele discursava num evento para fazer um balanço dos 2 primeiros anos nesse terceiro mandato. Vamos acompanhar a fala de Lula. Que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão da sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela, que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres aos mais ricos, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e a diretiva da Organização Mundial do Comércio. Muito importante. Vocês viram aí que o Lula cita aquela lei que foi aprovada pelo Senado e a Câmara, portanto já está valendo, a chamada Lei de Reciprocidade, que dá ao governo brasileiro as ferramentas para, se necessário, retaliar. O Brasil não está usando esse termo, vamos retaliar o Trump. O Brasil está sendo mais moderado, até porque foi atingido de maneira também moderada pelo tarifaço. Mas o Lula deixa claro, se necessário, vamos usar. Se eles sobem as tarifas lá, nós podemos subir as tarifas aqui, sem fazer muita borbulha, mas aproveitando esse momento também para abrir novos mercados. Quando os Estados Unidos adotam essas tarifas e geram turbulência com o mundo inteiro, outros países, talvez, digam assim, para que nós vamos comercializar com os Estados Unidos se podemos fazer comércio com outros? E o Brasil pode ocupar alguns espaços. No agronegócio, por exemplo, na exportação de grãos, na exportação de carne e também de produtos industrializados. Em algumas áreas, o Brasil ainda é competitivo na área de produtos industrializados. Então, o Lula coloca a bola no chão, diz o Brasil está preparado, se necessário, e chama a atenção, né, que da bancada ruralista à esquerda, ao PT, o PSOL e outros partidos, todo mundo se uniu e disse assim, vamos defender o interesse brasileiro. É um momento favorável para o Brasil fazer política industrial, para apostar em reindustrialização, assim como Getúlio Vargas, lá no século XX, quando houve a Segunda Guerra Mundial, ficou aquela disputa e depois também na Guerra Fria, aproveitou as disputas e falou, Estados Unidos, vocês querem nosso apoio? Vamos fazer indústria siderúrgica aqui no Brasil. E fez, e depois fez Petrobras. Agora é um outro momento, mas há também espaço para o Brasil aproveitar essa turbulência gerada pelo Donald Trump e melhorar, ocupar espaços no comércio internacional. Bem, o pacote de tarifas anunciadas por Donald Trump ontem, né, de produtos estrangeiros, repercutiu mal na imprensa internacional, né, especialmente na imprensa europeia. A revista britânica The Economist chamou o tarifaço de Dia da Ruína. Está aqui, ó, Dia da Ruína. O Trump chama de Dia da Libertação, mas parece que não é bem isso. O que eles estão mostrando aqui, o Trump está cerrando, né, o mapa dos Estados Unidos e separando os Estados Unidos do resto do mundo. E isso pode ser visto como um momento de queda do Império norte-americano, né? A Laura Couto tem mais informações sobre esta matéria da revista, que é uma revista liberal, uma revista dos capitalistas europeus e lida também em outras partes do mundo, portanto não é uma revista de esquerda, ao contrário, é uma revista do mundo liberal, chamando, Laura, de Dia da Ruína, esse dia em que o Trump anunciou tantas tarifas
contra tantos países. Exatamente, Rodrigo. Eu trouxe esse destaque aí da reação negativa da revista britânica The Economist. Ela alega que esse pacote de tarifas do Trump vai causar estragos econômicos e chamou aí, como você falou, o dia da libertação como o dia da ruína. Para ilustrar os riscos econômicos, como a gente pode ver aí na capa da The Economist, eles estampam uma arte em que o Trump está abrindo um buraco do mapa dos Estados Unidos embaixo dos seus pés como um serrote. Já no texto da revista, ela afirma que o presidente Trump cometeu um erro econômico mais profundo, prejudicial e desnecessário da era moderna e que não há como evitar o caos que o Trump causou na economia, Rodrigo. Isso me lembra uma letra, né, do Cartola, o abismo que cavaste aos teus pés, né? O próprio Trump cavando o abismo que pode ser o momento definidor da ultrapassagem dos Estados Unidos pela China. Só que o mundo isso não acontece de uma hora para outra. Nenhum império caiu sem dor, sofrimento e enfrentamento internacional. É isso que nós estamos assistindo atualmente. Em resposta a Donald Trump, o Canadá, o vizinho ali do norte, que inclusive está sendo ameaçado pelo Donald Trump, resolveu impor tarifas retaliatórias de 25% sobre veículos fabricados nos Estados Unidos. O anúncio foi feito hoje, nesta quinta-feira, portanto no dia seguinte, né, do tarifaço do Donald Trump, acho que estamos aqui nessa câmera agora, gente, por favor. Então o anúncio do Canadá foi feito pelo primeiro-ministro Mark Carney. A China seguiu na mesma linha e disse que está pronta para adotar medidas retaliatórias contra os Estados Unidos, caso as tarifas anunciadas pela Casa Branca sejam mantidas. Você vê, Canadá está falando em retaliação, China falando em retaliação, o Brasil está um tom abaixo. A Espanha resolveu também ir por outro caminho. O primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou hoje um pacote de ajuda de 14 bilhões de euros em empréstimos públicos para empresas espanholas afetadas e também para fortalecer a indústria automotiva num país. Antes da gente mudar de assunto, eu queria só ressaltar uma coisa. Quase toda a América do Sul recebeu essa mesma tarifa de 10% que o Brasil recebeu do Trump. Então, tanto faz se é Lula de esquerda ou se é um Milei, que é um seguidor do Trump, que põe o bonezinho do Trump, tanto faz. São os mesmos 10% para produtos argentinos e produtos brasileiros. A direita argentina ficou até meio zonza. Então não adianta nada, o Milei foi tão... aderiu tanto ao Trump e a tarifa para o Milei, para a Argentina, é a mesma tarifa para o Brasil do Lula. Só para a gente entender esse jogo. Isso também gera muita dúvida entre os bolsonaristas. A gente defendia o Trump e o Trump está botando tarifas para os produtos brasileiros, inclusive para o agronegócio. Isso abre uma avenida para o Lula conversar com o agronegócio e falar, olha aí, vocês vão apoiar o sujeito que quer dificultar a vida de vocês, porque o Bolsonaro apoia o Trump, né? Então, abre também um campo importante nesse sentido. Vamos com Laura Couto de novo na redação, atualização sobre o dólar, né, Laura? Mudou alguma coisa aí nas cotações? Mesmo. Rodrigo, notícia de última hora que saiu agora há pouco, na verdade, o dólar fechou em 5,62, ele atingiu o valor mais baixo do ano até agora. Então isso aí a gente está vendo mais um efeito do tarifaço do Trump. Então 5,62, Laura, aqui no Brasil, certo? Só para deixar bem claro, exatamente, né? Então o dólar 5,62 é uma das cotações mais baixas dos últimos meses. O Trump está ajudando a valorizar de novo o real. Na verdade, ele está desvalorizando o dólar e com isso mexe, e a Laura trouxe aí a cotação da moeda de agora a pouquinho. Vamos falar